Agradecer ao pastor e pedir a Deus que fale ao seu coração. Nós estamos dentro de Brasília, mas eu sei que o mesmo Deus que está lá, Ele está aqui. Abra sua Bíblia no tema Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, verso de número 12. É com muito temor e tremor que estou aqui, porque quando foi me passado o tema, eu tenho meditado, mastigado, remoído essa palavra, e é uma palavra muito forte, mas é a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por quem escolheu esse tema, e eu acredito que esse deveria ser um tema de muitos congressos que estão acontecendo hoje. As pessoas estão esquecendo desse esfriamento. Mas louve a Deus porque você está aqui nessa noite, irmão. Deus vai falar no seu coração. Diz assim o texto bíblico: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como é assim, por favor? Estive eu nesses dias meditando e pedindo a Deus que me desse algo dentro desse texto para poder trazer ao coração da igreja. O Evangelho de Mateus é um evangelho interessante. Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve destinado ao povo judeu, à sua própria nação, aos seus irmãos da mesma nacionalidade. Mateus, apesar de encabeçar a lista do Novo Testamento, dos Evangelhos, ele não é o primeiro evangelho a entrar em circulação naquela época. O primeiro evangelho a entrar em circulação foi o Evangelho segundo Marcos. Mas, porém, irmãos, Mateus, ele é uma testemunha fiel e ocular de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Mateus quis mostrar de todas as maneiras que esse aqui, a qual ele estava falando, Jesus Cristo de Nazaré, era o Messias, o esperado, o aguardado, o que aquele povo estava esperando para salvar a nação e libertá-los de seus pecados. Interessante que alguns detalhes de Mateus que os outros evangelistas não falam. Mateus inicia o seu evangelho dizendo que este é o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Os judeus têm uma preocupação muito grande com genealogia. Eles queriam saber de que tribo tu é, de onde tu vem. E Mateus inicia dizendo que Jesus, ele era filho de Davi, um título messiânico. Ele estava dizendo que Jesus era aquele que haveria de vir. Interessante, irmão, que você vai estudar o Evangelho de Mateus e você vai perceber uma coisa. Ele está direcionando o seu evangelho àquele povo. E como eles gostavam muito de genealogia, Mateus quer mostrar que da genealogia de Abraão veio Jesus, o Messias. E se você olhar uma coisa interessante, você vai ver que no versículo 17, no capítulo 1, Mateus escreve que de Abraão a Davi são 14 gerações. De Davi ao cativeiro babilônico
São 14 gerações. E do cativeiro babilônico até os dias de Jesus, eram 14 gerações. Há um código aqui. Ele estava querendo ensinar algo àquele povo. Que Jesus, ele veio da raiz de Davi, a raiz de Jessé. O nome de Davi no hebraico, ele só tem 3 letras: o Dalet, o Vav e o Dalet. Sendo o nosso D, o V. E as letras hebraicas também representam números. E se fizermos a somatória do nome Davi, que significa amado, você vai ver que dá 14, porque é 4 mais 6 mais 4, que dá 14. O que ele está dizendo? Esse aqui vem da raiz de Jessé. É ele é o verdadeiro, ele é o único, ele é o poderoso, ele é o soberano, ele é aquele que a Maria de Ele é o Messias, o Salvador. Por que Mateus vai dizer isso? Porque um dia está Mateus sentado na alfândega romana, em Cafarnaum. Os historiadores dizem que havia cerca de mais de 200 homens naquela alfândega, sem de um lado, sem do outro, e Jesus vai passando lá no meio. E muitos cobradores de impostos haviam ali. Mas quando Jesus bate os olhos nele, Jesus diz: ei, segue-me, eu tenho um negócio com você, eu tenho um compromisso com você. E ele deixa tudo, larga todas as coisas e vai seguir, porque ele entendeu que aquele chamado não vinha da terra, mas ele vinha do céu. Ei, eu quero dizer algo aqui nessa noite: você tem um chamado no céu na minha vida, na tua vida. Se você observar, só Mateus é que escreve: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele era cansado e sobrecarregado, carregava nas costas um fardo muito grande da rejeição. Todo judeu que se tornava um publicano, ele era rejeitado pela sua nação, porque, segundo eles, tinham partido para o outro lado. Era considerado um maldito, um imundo, porque deixou a sua nação para trabalhar para o Império Romano. Com certeza, aonde Mateus chegava, todos os judeus que estavam ali, ortodoxos, iam embora. Ninguém queria conversa, mas Jesus quis, irmão. Jesus chegou lá e disse: eu tenho um negócio com você, tenho uma obra com você e vou te usar na terra. Mateus tirou aquele fardo caiu das costas dele, sabe para quê, irmão? Para que ele nos escrevesse isso aqui e que a gente soubesse que o Messias é o que tira o fardo, o Senhor é que tira o fardo, o Senhor é que pega um homem publicano, cobrador de imposto, e faz dele o servo de Deus, o apóstolo de Cristo. Chegamos no capítulo de número 24. Aqui é o final do ministério de Jesus. Jesus está em suas últimas semanas do seu ministério terreno. Eles vão a Jerusalém. E quando Jesus vai a Jerusalém, ele vai ao templo. E os discípulos, quando vão saindo com Jesus do templo, eles começam a indagar Jesus e dizer: Senhor, olha que construções, olha que coisa bela, que ornamentação. Aí Jesus disse: vende tudo isso aí, não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles vão para o Monte das Oliveiras, que ficava de frente ao templo. Este templo aqui era o templo construído por Herodes. 46 anos durou
construção deste templo. Ele era uma das maravilhas do mundo antigo, feito de mármore branco. Quando o sol batia, brilhava de longe, e os discípulos ficaram espantados com aquela visão, com aquela construção. Mas Jesus disse: aí não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando eles estão de frente ao templo, no monte, eles perguntam a Jesus: mestre, quando sucederá essas coisas? São 3 perguntas. Quando vai acontecer isso? Quando é a tua vinda e quando será o fim do mundo? Amém. Aí Jesus vai começar a responder a pergunta daqueles servos. Você sabe por quê, irmão? Porque Jesus responde para quem tem comunhão com Ele. Jesus responde para crente que tem comunhão com Ele. Se você tem comunhão com Jesus, o negócio pode estar feio aí por fora, mas Jesus tem resposta do céu. Aí Jesus vai falar dos acontecimentos. O que sucederia? Em primeiro lugar, a destruição daquele templo. Surgirão muitos falsos profetas. E se você ainda não ouviu isso, eu quero dizer a você que parte dessa profecia já se cumpriu. Porque o que Jesus está dizendo aqui, muitas coisas já se cumpriram. Por exemplo, a destruição do templo aconteceu no ano 70, quando o general Tito, filho de Vespasiano, entra, cerca a cidade e a destrói. Quando a gente ouve Jesus dizer que a abominação das desolações pisaria no lugar santo, foi porque o Império Romano, quando destruiu aquele templo, e Flávio José diz que um soldado romano lança uma tocha aleatoriamente, ela cai dentro do templo e começa a pegar fogo. Eles aram toda aquela terra e começam a marchar com o estandarte romano, dizendo: Roma é maior do que o templo dos judeus. Roma é maior do que o templo dos judeus. E eu parei para pensar nesses dias, por que este templo foi destruído? Aí a gente vai chegar no versículo que foi lido aqui. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Eu estive estudando muitos dias esse texto. Eu acordava, eu dormia com isso na minha cabeça. Eu fui estudar as expressões no grego que queria dizer isso. Eu descobri uma coisa interessante. Quando Jesus está falando aqui sobre iniquidade, Jesus não está falando especificamente do pecado. A palavra pecado no grego é hamartia. Quando Jesus está falando aqui de iniquidade, a expressão que é utilizada é o termo anomia. Amém. E a palavra anomia no grego significa sem lei, falta de lei. E se você der uma analisada na Bíblia, você vai ver o quinto livro da Torá, que foi traduzido para nós por Deuteronômio, tem tudo a ver com isso. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, porque Deutero é segundo, mas nomos é lei. Então, quando Jesus está dizendo que haveria um grande esfriamento da terra, é por falta da lei de Deus no coração dos homens. Jesus estava dizendo que o templo seria destruído por falta da lei de Deus. E o que seria a lei de Deus? As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Nesta última hora, meus irmãos, grande parte da igreja tem sofrido. Sabe por quê?
por falta de observância das Escrituras Sagradas. É por isso que nós vemos a cada dia que se passa leis que estão sendo formadas para vir de encontro à igreja e de encontro à palavra. É a lei da homofobia, é a lei do aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tudo isso que está acontecendo é porque a igreja de Jesus na terra tem esquecido da lei do Senhor. Mas eu quero crer que nessa noite eu estou pregando para um povo que Deus vai levantar gente com fome gente com fome, necessidade de lei, gente com fome e sede da palavra de O diabo quer suplantar a igreja, irmão, porque os crentes não querem mais saber da lei de Deus. Esquece que o salmista diz: na tua lei eu medito nela de dia e de noite. Que Deus disse um dia a um homem, Josué: medita nessa lei de dia e de noite, que o teu caminho irá bem, e tudo quanto tu fizer prosperará. Quer prosperar, irmão? Quer ir para frente? Medita na palavra. Quer disciplina? Ela é a palavra de Deus. Por se multiplicar a anomia, a falta da lei, é que o diabo tem ganhado espaço na nossa nação. O diabo tem ganhado espaço porque aqueles que Deus colocou lá para defender a lei dele não estão fazendo isso. Mas nessa última hora Deus vai levantar Josué, Moisés, gente que medita na lei, gente que crê na lei, gente que prega a palavra de Deus para fazer a diferença nessa última hora. O que Jesus falou se cumpriu. Porque o templo foi destruído. Se você der uma olhada no Evangelho segundo Marcos, que é o primeiro evangelho, apesar de não encabeçar a lista dos sinóticos, você vai entender uma coisa. O capítulo 11, o verso 11 de Marcos diz: e tendo entrado em Jerusalém, Jesus se dirige ao templo e dá uma olhada geral em tudo, e tendo visto tudo, foi para Betânia. Esse era o templo que Jesus foi. Jesus entra no templo em Jerusalém e dá uma olhada geral em tudo, e o termo que é utilizado ali significa dizer que Jesus viu cada detalhe. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: os olhos de Deus não são como os teus olhos que só te vê por fora. Os olhos de Deus, Ele te vê por fora e também te vê por dentro. Quando Marcos diz que Jesus viu tudo, Jesus viu todos os que estavam ali, coração, mente e todos os acontecimentos. A visão do próprio Deus. Eu acho interessante, irmão, que na cultura judaica, quando Deus chamava uma pessoa duas vezes, significava dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que Deus tinha uma obra na vida daquela pessoa. Em segundo lugar, quando Deus chamava alguém duas vezes pelo nome de Deus, estava dizendo: eu conheço você. Como Deus? Eu tenho certeza que eu conheço você. Por isso Ele chamou Adão, Adão, Abraão, Abraão, Moisés, Moisés,
E um dia o Senhor chega a Saulo quando está no caminho de Tarso, de Damasco. Ele está indo para perseguir a igreja, para acabar com a igreja, para destruir a igreja. Jesus bradou do céu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando ele cai por terra, diz: mas Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus Cristo. Eu conheço você! Quem estava olhando aquele templo ali é quem conhece. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: aqueles camaradas podiam estar usando de religiosidade, fazendo ali muitas coisas, dizendo que tinha compromisso com a religião, mas Jesus conhecia a cada um. Jesus sabe quem é e quem não é, irmão. A ele ninguém engana, não. A ele ninguém engana. Eu posso até enganar você, falar bem, tentar te enganar, mas a ele não. Ele tem os sonhos como chama de fogo. Ele conhece o amor por dentro e por fora, porque ele é Deus. Por que aquele templo foi destruído? Jesus entra no templo. Todo judeu, quando ia a Jerusalém, essa era a época da Páscoa, o maior desejo do judeu, porque nessa época os judeus de todas as nacionalidades, que moravam cerca de 30 quilômetros ali de Jerusalém, eles iam ao templo de 12 anos para cima para oferecer um sacrifício anual. Jesus vai. Só que quando Jesus entra dentro do templo, nada agrada a Jesus. Nada que estava acontecendo ali agradou o coração de Jesus. Jesus percebe que ali havia uma tal falta de lei, um compromisso com a palavra de Deus, que Jesus sai de lá e vai para Betânia. Sabe por quê, irmão? Porque em Betânia morava Lázaro, Marta e Maria. Todas as vezes que Jesus ia para aquela região de Betânia, Jesus ia para a casa de Lázaro. Lázaro era um homem rico, Lázaro era um homem de posses. E quando a gente observa, a Bíblia dizia que Lázaro ele é enterrado dentro da sua própria região, ali de sua casa. A gente entende que Lázaro era um homem de posse, porque naquela época só podia fazer uma sepultura quem tinha muito dinheiro. A sepultura não era como hoje, terra no chão, era escavada na rocha. Por isso Jesus foi para a sepultura de José de Arimateia, escavada na rocha. Então quando Jesus ele ia à casa de Lázaro, lá, irmão, todas as vezes que Jesus ia, eles queriam ouvir a palavra que saía da boca de Jesus. Às vezes ficava preocupado, andando para lá e para cá, mas Maria sentava aos pés dele e dizia: fala, Senhor, porque a tua serva te ouve. No templo ninguém queria ouvir Jesus. Jesus quer estar aonde as pessoas querem ouvi-lo. Jesus quer estar aonde a sua palavra é exaltada. Sabe quando é que a gente sabe que as pessoas louvam a Deus de verdade e colocam Deus lá em cima? Com a honra que se dá isso aqui, irmão. Quando o Senhor a palavra de Deus, Deus está sendo honrado naquele lugar. Por isso que Jesus está falando. Mas no dia seguinte, a Bíblia diz que Jesus, ele volta outra vez ao templo. E quando Jesus volta outra vez ao templo, ele vai fazer uma limpeza dentro do templo. Jesus derruba a mesa dos cambistas. Ele abre a gaiola daqueles que vendiam pombas. Ele vira a mesa daqueles onde guardavam-se os animais. Jesus não permite que ninguém andasse com nenhum utensílio ali dentro. Ele diz: olha, essa casa aqui, o meu pai fez para ser chamada casa de oração. Porém vós tem tornado ela de covil de salteadores. Você sabe por que Jesus está fazendo isso, irmão? Na época da Páscoa, todo judeu que ia a Jerusalém, ele ofereceu o sacrifício anual e dá uma oferta. E quando aquele povo chegava com uma oferta, a moeda que eles traziam não se aceitava moeda estrangeira dentro do templo.
Quando eles traziam a moeda, tinha que ser trocada, cambiada pela moeda do templo. E quando os campistas iam fazer essa troca, o câmbio da moeda, eles cobravam uma taxa exorbitante. Roubando do povo. As pessoas traziam de longe seus animais, e quando chegava lá dizia: sacerdote, aqui está o meu sacrifício. Ele disse: não, esse animal está perfeito. Esse animal aqui está com defeito. Não, mas sacerdote, olha, não, você deixa esse aqui, passa lá na banca do Anás do Caifás, compra um, aí você vai oferecer. O templo tinha perdido o seu propósito. Sabe por quê? Anomia, falta da lei, descumprimento da lei de Deus. As pessoas não estavam mais levando a lei de Deus como deveria. E você vê algo muito interessante, que quando Jesus ele sai de Betânia, ele vai ao templo, no meio do caminho ele passa por uma figueira, e a Bíblia diz que de longe Jesus vai olhar aquela figueira, ele vê ela de longe, e ele vai até ela para pegar um fruto. O que acontece, irmão? Quando Jesus chega lá, ela não tinha fruto. Ele vai, aí ele disse: olha, nunca mais ninguém vai comer nada de ti. Na mesma hora ela se secou. No dia seguinte ele limpa o templo. Quando ele retorna, os discípulos passam outra vez pela figueira e dizem: mestre, a figueira que o Senhor falou, olha como é que ela está. Jesus disse: olha, tenha fé em Deus. Você sabe por que aquela figueira secou? Aquela figueira, ela é comparada à religiosidade do povo judeu da época, das pessoas que estavam lá no templo. Diziam estar adorando a Deus, diziam estar fazendo a vontade de Deus, mas aqui dentro era anomia, estavam longe. Você sabe por quê, irmão? Toda figueira em Israel, ela nunca dá figo no mês de abril, que é a época da Páscoa. As figueiras dão fruto no mês de junho e até outubro. Mas quando uma figueira está cheia de folhas, ela está dizendo: eu estou cheio de figos. O que significa isso? Aquela figueira estava fazendo propaganda enganosa. Dizia ter fruto. E era o que os sacerdotes estavam fazendo, enganando o povo. E tudo isso que eu disse aqui acontecia no pátio dos gentios. Tinha quatro pátios: pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos sacerdotes e pátio dos homens. Jesus disse: vocês estão fazendo a minha casa covil de ladrões. O covil era o lugar onde os ladrões cavavam, faziam uma caverna para entrar depois de ter efetuado o roubo. Por isso que essa figueira ela aparece no meio dessa passagem, para mostrar que eles estavam vivendo em plena anomia, falta da lei de Deus. E o que Jesus está nos ensinando aqui nessa noite, que é por isso que haverá um grande esfriamento na sua igreja. Falta da lei. Por isso que quando eu ouvi isso aqui, eu peguei isso, comecei a estudar isso. Eu digo: Deus, eu preciso me dedicar mais à tua palavra. Eu preciso gastar mais tempo com a tua palavra. Eu preciso me preocupar mais com a tua palavra. Porque essa palavra, irmão, essa palavra é uma palavra que muda, que transforma, que liberta, que renova, que dá vida ao homem. As pessoas estão esquecendo que a palavra de Deus ainda tem poder. Estão sendo enganados. Jesus diz: o meu povo, ele é enganado. Por quê? Porque ele falta conhecimento. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua segunda epístola, no finalzinho da epístola de Pedro, você vai ver Pedro dizer: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há 1001 milhares e milhares de maneiras de Deus nos conhecer.
Deus nos conhece por dentro e por fora. O salmista diz que antes que ele viesse a proferir uma palavra, Deus já sabia. Quando ele ainda estava informe, quando ele não era nem um óvulo ainda, Deus já conhecia. Quando estava sendo tecido fio a fio, Deus já sabia que ele estava ali. Mas nós só conhecemos a Deus por uma maneira: através da sua palavra. É através da palavra que a gente sabe quem é o nosso Deus. É através das escrituras que a gente conhece que é o nosso Deus. É através disso aqui, irmão, que a gente sabe quem Ele é, o que Ele faz, como é poderoso. E eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: eu profetizo sobre a sua vida. Haverá sede no seu coração pela palavra, haverá desejo no seu coração pela palavra. Deus vai derramar nessa última fome e sede de palavra. A igreja que vai vencer é uma igreja que é dedicada à palavra do Senhor. Aquele templo foi destruído por isso. Mas é interessante que você segue no texto e você vai ver uma coisa interessante. Você vai ver que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Perseverar em que, irmão? Nas Escrituras. Eu estou de pé hoje porque eu estou com meus pés firmados na rocha. A rocha é Cristo. Ele é a palavra. Só vai ficar de pé nessa última hora crente firmado na palavra. Os apóstolos do passado, eles se preocuparam muito, irmão, com as heresias que surgiam. Todas as coisas que eles diziam, e eles escreviam para combater as heresias. Paulo dizia: eu tenho medo, que eu sei que quando eu me afastar de vocês, virão outros destruidores que não pouparão reparar. Gente que usaria a casa de Deus como fonte de renda, fonte de lucro. E é diferente do que está acontecendo hoje. Isso é agonia. A gente vê muita coisa acontecendo por aí, mas muito pouco se prega as Escrituras. Interessante que Martinho Lutero dizia: pode fazer cair chuva de milagre do céu, mas se estiver de acordo com a Escritura, seja nada. Porque Deus, quando Ele faz algo, irmão, Ele faz baseado naquilo que Ele deixou para a sua igreja. Ele faz baseado naquilo que Ele deixou para a sua igreja. Eu estava vindo aqui, enquanto eu vim com os irmãos, estava lembrando de alguém, uma missionária muito conhecida, que nos cultos de Santa Ceia dela, a água é transformada em vinho. E as pessoas pensam que aquilo é de Deus. Mas louvado seja Deus, que a Bíblia diz que nada há que esteja oculto que não seja revelado. Um dia descobriram que aquele grande milagre, ele vinha de suco em pó, que era colocado na caixa d'água no dia da Santa Ceia. E as pessoas lá, irmão, estavam pensando que aquilo era de Deus. Ei, volte para o Evangelho. A palavra de Deus é a verdade, ela não volta atrás. As Escrituras, tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Está na palavra de Deus. Deus tem que levantar nessa hora, nessa última hora, crente de Bereia. Paulo pregava, ele não, vamos ver se está certinho. Paulo pregava, não, os crentes de Bereia eram mais nobres, porque tudo eles investigavam nas Escrituras. Igrejas aonde muitas pessoas são curadas, multidões seguem. E depois os camaradas estão vendendo meia ungida. E quando eu falo disso, tem gente que me critica, mas eu não estou nem aí, porque eu estou baseado na palavra.
última hora, gente que tem conhecimento de sua palavra, gente que tem apreço pela sua palavra, e gente que não é enganado, porque está firmado baseado na palavra. Oh, Deus te mistério. Espírito de Deus, derrama no coração desse povo o desejo pela tua palavra. Levanta pessoas aqui, ó Deus, que tem fome e sede da tua palavra. Deus vai levantar nesse lugar gente que tem desejo, fome e sede de palavra. Uma nação só pode ser mudada quando homens de Deus se levantam para meditar na sua palavra. Eu acho interessante que um dia Deus pega um profeta, o profeta Ezequiel, e diz: Deus, Ezequiel, eu vou te mostrar uma situação. E o Senhor leva Ezequiel a um vale. E quando Ezequiel está naquele vale, Deus diz: contemplou aí o vale? Aquele vale estava repleto de ossos, e de ossos sequíssimos. Significa dizer que muito tempo aqueles ossos estavam naquele lugar. E Deus faz uma pergunta ao profeta: diz: filho do homem, porventura pode esses ossos tornar a ter vida? E aí vem a limitação humana. Porque tem coisa que é só para ele. Não, só ele que faz. Só ele é que pode fazer. Senhor, tu o sabes. O que ele estava dizendo? Aqui eu não posso, mas tu podes. Aqui eu não faço, mas tu faz. Eu não sou nada, mas tu é. Eu não posso fazer nada, mas tu podes mudar essa história. O que Deus disse a ele? Filho do homem, profetiza. Mas o que eu acho mais lindo do texto é quando ele diz ossos secos, ouvi o que? A palavra do Senhor. Enquanto ele profetizava, ele disse: enquanto eu profetizava, o que ele profetizava? A palavra do Senhor. Começou a ouvir rebuliço e osso batendo com osso. Deus começou a avivar, Deus começou a dar vida. Enquanto o crente profetizava a palavra do Senhor, Deus vai levantar nesse lugar profeta da palavra, profeta da palavra, profeta da palavra. Eu conheço muito profeta e adorador, irmão. Muita gente que usa de artifícios, de artimanhas para enganar o povo, mas está faltando profeta da palavra. Mas eu quero crer que esse tema não é à toa. Deus vai levantar profeta nesse lugar. Deus vai levantar profeta nesse lugar. Deus vai levantar profeta nesse lugar. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Segura isso aí, irmão. Está de Deus. Segura. Deus vai te dar sabedoria e ousadia na palavra. A palavra de Deus, ela faz milagre. Se fosse eu e você, primeiro nós levantaríamos aquele exército e depois pregaríamos a palavra a eles. Deus é o contrário. Deus primeiro prega a palavra que eu levanto. Prega a palavra que quem levanta é Ele. Prega a palavra que Ele levanta. Você sabe por que eu estou te falando isso? Eu era viciado em droga, gerador
transformando, ela foi arrancando o que não prestava e botando o que presta, ela foi tirando aquilo que não era e botando o que é, ela foi mudando, porque essa é a palavra que dá vida, a palavra do Todo-Poderoso. Eu não conheço uma coisa para mudar crente ou pessoas como a palavra. Mateus era assim, cobrador de impostos. Todo cobrador de impostos, irmão, ele tirava vantagem. Como é que se fazia naquela época? Conseguia-se uma maneira, pagava-se para conseguir cobrar os impostos. E a gente vê isso na vida de Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos publicanos. Ele adquiriu do Império Romano o direito de cobrar impostos. Ele pagava ao Império Romano, ele tinha o direito de cobrar os impostos, passar parte ao Império Romano e ganhar o seu lucro. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a palavra que ele usa ali, defraudado, não significa dizer que ele tinha dúvida que ele tinha feito aquilo. A expressão grega é sucofantia. Ele estava dizendo literalmente: eu tenho roubado, mas eu vou devolver 4 vezes mais. Só a palavra de Deus é que pode transformar um bandido em um homem de Deus. Só a palavra de Deus que pode transformar uma prostituta em uma mulher cheia de Deus. Só a palavra de Deus é que pode transformar as pessoas. Por isso a Bíblia está nos ensinando: pregue a minha palavra. Jesus, ele vai dizer, e o evangelho do reino, ele vai ser pregado. Eu acredito nisso, irmão. Que nessa última hora, Deus vai começar a levantar crente que tenham isso aqui queimando no coração. Crente que tem isso aqui, como Josué, meditando de dia e de noite. Crente que tenha desejo de aprender. Hoje em dia você não vê mais as pessoas com desejo de aprender a palavra. Irmão, antes de eu aceitar Jesus, Deus começou a fazer algo na minha vida que eu nunca entendi como é que aquilo funcionava. Alguns meses antes de aceitar Jesus, às vezes eu me drogava. Me perdoe fazer você ouvir isso, mas eu fumava um cigarro de maconha grande e me dava um grande desejo de ler a palavra de Deus. Eu lia, e quando eu ouvia esse barulhinho aqui, irmão, a minha boca enchia de água, eu não entendia o que era aquilo. Um dia eu cheguei na minha casa, doido, que eu não sabia nem como é que eu tinha chegado. Eu entrei dentro do quarto, eu peguei um CD daquele do Novo Testamento do Cid Moreira, e eu coloquei aleatoriamente dentro do som. E naquele dia, caiu aleatoriamente naquela palavra que diz: o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Naquela hora eu senti cair uma chuva na minha cabeça, arrepiou da cabeça aos pés, e eu disse: o que é isso? Eu disse: glória a Deus. Irmão, eu estava muito doido, eu estava no mundo, mas eu disse: glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela penetra lá dentro da alma. Quando eu entrei dentro da igreja, meu testemunho é muito grande, mas quando eu entrei dentro da igreja, no dia 7 de setembro de 99, quando eu sentei no banco, eles estavam cantando aquele hino: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé.
eu senti a mesma coisa. A chuva caía sobre a minha cabeça. E eu comecei a chorar, eu babava, eu chorava. Eu disse: que é isso? Eu ouvi uma voz me dizer: meu filho, há muito que tenho eu te chamado. Esse era o lugar que eu tinha preparado para você. Eu vou te mudar, vou te transformar, eu vou te usar, porque Deus, ó Deus, e tem um propósito na sua vida. Eu olhava para o lado: por quem é esse que está falando? Era o Deus Todo-Poderoso. Era a própria palavra entrando dentro de mim, me mudando, aquele que ninguém demandava por ele. Se coloque de pé. Deus abençoe a pessoa que escolheu esse tema. Foi o Senhor que escolheu esse tema? Que Deus lhe abençoe de maneira sobrenatural. A igreja precisa de ouvir isso nessa última hora. A causa do esfriamento da igreja é o afastamento da palavra. Como é que eu posso vencer isso? Voltemos ao Evangelho de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, porque Ele ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda transforma, porque é a própria palavra de Deus. Eu creio nisso, irmão. Um dia a maior autoridade desta nação, seja lá quem for, homem ou mulher, chega lá e dizer: eu saio da nação brasileira com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ver o que é avivamento? Coloque no YouTube avivamento nas Ilhas Fiji. Uma pequena ilhazinha no Oceano Pacífico. Um lugar que estava em guerra civil, totalmente virado de cabeça para baixo, as pessoas se matando. Mas a igreja daquele lugar começou a orar e se voltar às Escrituras. Tem muita mãe perdendo filho para o crack, porque não tem um crente que chega e prega essa Escritura. E as pessoas que estão pregando o Evangelho, irmão, pregando de maneira errada. Você vê que tem hoje pessoas pregando o Evangelho e dizendo que Deus aceita a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Você sabe o que é isso? É a agonia, a ausência da lei, afastamento da lei de Deus. Mas se Deus trouxe isso ao coração dos irmãos, é porque Deus quer fazer levantar nesse lugar, não é aqui, não é outro, é nesse lugar que Deus vai levantar pessoas que têm palavra e que vão mudar a história desse lugar e de outros para a glória do nome do Senhor. Essa palavra mudou a minha vida. Fazem 13 anos que eu aceitei a Cristo. Outra oportunidade eu conto testemunho. Mas hoje, irmão, hoje uma pessoa que outrora os seus próprios familiares diziam: isso aí não vale nada, isso aí não presta para nada não. Hoje eles me respeitam. Hoje eu tenho esposa. Hoje eu tenho 2 filhos. Eu ando de cabeça erguida. Eu posso ter muita coisa aqui nessa terra, irmão, eu moro de aluguel. Eu não tenho carro. Eu posso ter muita coisa, irmão, mas eu tenho dignidade. Tudo isso que me deu, sabe o que foi, irmão? Foi essa palavra. As pessoas hoje me chamam de pastor. Alguém que outrora era chamado de maconheiro, de viciado em cocaína, hoje me chamam de pastor. Sabe o que é isso? É só Deus é que pode fazer. Essa palavra é viva. Um dia, irmão, eu vou encerrar com isso aqui. Eu estava fumando maconha em um beco. Eu,
o meu irmão e a minha ex-cunhada. E passou um crente cheio do Espírito Santo de Deus no palácio. Essa irmã passou, ela andou cerca de uns 10 metros. Ela virou para trás, apontou o dedo e disse: Jesus te ama. O meu irmão e a minha cunhada ficaram perguntando: o que ela falou? E na hora, eu era que estava com o cigarro na minha mão, mas na hora, irmão, aquilo bateu no meu peito. E eu pensei: Jesus me ama e eu estou fazendo tudo isso aqui. E o que ela falou foi palavra. Porque a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por incrível que pareça, esta mulher, alguns anos depois, foi uma das pessoas que me ajudou a ser liberto, porque ela tinha uma palavra de Deus. Ei, você tem algum parente nessa situação que eu estou falando aqui? Creia, Deus vai enviar crente lá, cheio de palavras, cheio do Espírito Santo de Deus, e vai resgatar, porque Deus ainda liberta. Eu quero perguntar se nessa noite tem alguém no nosso meio que ainda não fez o compromisso com o dono dessa palavra. Alguém que ainda não conheceu o Deus que eu estava pregando aqui, o Deus dessa palavra. Ou alguém que se decepcionou, infelizmente se afastou. Eu quero te dizer uma coisa: Deus aguarda você, Deus espera por você, e Deus quer usar você. Eu não me preocupo, eu faço o apelo, mas dificilmente. Eu não me preocupo, você sabe por quê, irmão? Porque essa palavra aqui, ela é poderosa. Quando ela entra, a pessoa pode ir aonde ela for, mas aquilo fica martelando. Eu ia fumar no outro dia, mas eu ouvi aquela voz: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E no dia que eu entrei dentro da igreja, eu entendi verdadeiramente: Jesus me ama. Não tem ninguém? Eu quero orar por você. Ei, irmão, você quer ser um crente cheio de Deus e cheio de palavra? Comece a ler as Escrituras. Procure maneiras de aprender. Estude, mas estude mesmo. Se for possível, faça escola teológica, sim. Eu vejo muito pastor dizendo: o camarada estuda teologia, fica frio. É mentira do diabo, irmão. Porque quanto mais eu me aproximo dela, mais Deus me muda. Eu só posso conhecer quem é Ele através da palavra dele. Porque se Deus deu esse tema a essa igreja, é porque Deus vai levantar gente aqui para fazer a diferença nessa última hora. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu preguei nessa noite a Tua palavra. A Tua palavra que não volta vazia, ela não volta atrás, ó Deus. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito evidencie essa palavra no coração daqueles que me ouviram. Meu Senhor, começa a evidenciar, começa a encher crentes do Teu Espírito aqui, da fome e da sede da Tua palavra. Meu Deus, levanta nesse lugar crentes cheios de Bíblia para pregar a Tua palavra nessa última hora. Levanta os crentes, ó Deus, nesse lugar, que serão os pregadores nessa última hora. Meu Deus, abençoa os pastores aqui, abençoa essa tribuna, dá sabedoria do céu aos Teus servos nesse lugar, meu Senhor, e continua abençoando, multiplicando, Senhor,
os crentes neste lugar, que haja salvação, batismo com o Espírito Santo, renovação, transformação, variação de língua neste lugar, e que